Olá, Eduardo. Boa, pá. Não estava fácil. Não estava nada, pá. Mas finalmente estás cá, pá. Isto Boa, foi. boa, 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 boa. Isto foi um massacre desde a segunda parte do jogo, pá. Andamos aqui a sofrer com o jogo de futebol. Não Eu sei se acho que viste o jogo. foi aqui os iranianos que fizeram aqui sabotaram a linha, de certeza absoluta. Lenha, quase certeza, quase certeza. Bem, boa. Malta, eu penso que já estão a ouvir e que já estamos todos bem aqui em direto comigo e aqui com o grande fisioterapeuta e atleta também, Eduardo Marino. Eduardo, muito obrigado. E, desculpa este andar de trás para a frente, frente para trás, mas a gente já sabe como é que são os sistemas informáticos, nem sempre funcionam. Vamos tentar já acelerar um pouco e começar aqui com a temática. Se aparecerem aqui os meus filhos por trás, não se assustem que eles estão aqui a ver o pai. Na boa. Vamos começar aqui a falar sobre a temática para a qual te convidei, as lesões na corrida. Em primeiro lugar, quero dizer que a Joana não está presente, teve um problema de última hora, uma situação pessoal que não conseguia estar presente. No entanto, está aqui o Eduardo para falar connosco, que é também uma pessoa certa e muito entendida sobre a matéria. Como dizia, o Eduardo, para além de fisioterapeuta e para além da sua clínica, é também atleta de trail running, que a gente não conhece nas provas. Olha, esses meus atletas, pronto, eu sei vindo por casa, é isto. Não há problema, não há problema. Já não é a primeira vez, já do outro lado que tivemos com o Filipe Torres, os filhos também apareceram. Por isso é normal. Eduardo, começando aqui um pouco a falar sobre a temática, por vezes, e aqui vou começar aqui nos primórdios da minha entrada no trail, por vezes havia amigos que eu só fazia corridas de estrada e eu via amigos a dizer, pá, não te metas nisso do trail, sabes que o trail faz mal, vais ter problemas no futuro, principalmente problemas ortopédicos, problemas nos joelhos, isto e aquilo, e eu deixei-me, ou comprei um pouco essa ideia no início. Mas depois apercebi-me, lendo e falando com outras pessoas, apercebi-me que às vezes não é bem assim, porque tudo depende daqui de várias questões à volta. Achas que o trail e as outras maratonas podem trazer problemas graves no futuro dos atletas ou das pessoas que se lançam a estes desafios? É assim, o trail quando estamos a falar de trail, estamos a falar de uma envolvência muito grande. Existem várias distâncias na modalidade. Exato. Como é óbvio, é muito diferente de correr 15, 20 km do que correr 100 km, não é? Eu acho que aqui o grande problema tem a ver com três fatores. Em primeiro lugar, a predisposição de que cada pessoa tem para as suas características a serem adaptadas a um determinado tipo de desporto, e para isso as pessoas têm que se identificar com o desporto, têm que se sentir bem com o desporto. Depois o segundo fator é o facto das pessoas terem ou não história no seu passado de prática de exercício físico. É muito diferente uma pessoa ter praticado futebol, basquete, ciclismo, corrida e depois iniciar o trail, ou alguém que acordou de manhã, vestiu uma camisola, foi a uma prova, achou piada e começou a correr. São essas três características muito importantes e que vão fazer a diferença. Agora, como é óbvio, o trail running é exatamente igual a qualquer outra atividade desportiva. Existe treino, existe adaptação, existe responsabilidade, e tudo que seja feito muito rapidamente, a tentar ter resultados rápidos, sem ter a paciência necessária para ter esses mesmos resultados, vamos ter problemas. Há uma frase que eu digo aos meus atletas que é: devagar que tenho pressa. E isso tem a ver com essa situação. Outra situação importante é percebermos, ainda no outro dia partilhei um vídeo em que faz parte, o vídeo não é mais do que aquilo que eu digo aos meus pacientes nas minhas consultas, que o exercício físico, na minha opinião, não é algo que tem que estar fora da nossa caixa do dia-a-dia. O exercício físico deve fazer parte das nossas rotinas. Por isso, se eu tiver 4 ou 5 anos sem fazer exercício e de repente achar que comprar umas sapatilhas, uma t-shirt e começar a ir a correr, vou resolver os meus problemas aí, vou ter problemas graves, porque o corpo não está preparado. O trail running exige
um trabalho proprioceptivo, um trabalho muscular, um trabalho de dinâmica muito específico. É entusiasmante, porque o contacto da natureza é entusiasmante, e as pessoas depois correm o risco de irem pela emoção e não seguirem os pequenos sinais do corpo, as pequenas dores, os pequenos problemas, e normalmente dá chatices e geram mais lesões do que o que estava à espera. Mas aqui então aqui entra o papel que eu acho que isto é um pouco a minha opinião. Acho que as pessoas não, às vezes não têm noção, principalmente, não digo os atletas que já fazem trail há algum tempo, mas esta malta que está recentemente no desporto não tem noção que o papel do fisioterapeuta também é importante nesta parte, como estavas a falar, da preparação, de toda a parte de treino, que não é só de um preparador físico, mas sim um fisioterapeuta que também recomenda em termos de todo o trabalho que tem de ser feito, desde reforços musculares, desde a recuperação depois das provas. Qual é o papel do fisioterapeuta? Eu acho que por vezes esse papel do fisioterapeuta não é visto por estas pessoas, ainda não é dada importância. Isto, na minha opinião, se estiver errado, diz-me que tu trabalhas na área e sabes melhor isto do que eu. Acho que as pessoas ainda não têm noção da importância do fisioterapeuta nessa parte. Eu, antes de responder a essa pergunta, gostava de responder de outra forma. Eu acho que as pessoas não têm a noção da responsabilidade delas que têm na sua saúde e nelas próprias. Eu sou um bocado, nós estamos, a primeira contacto que estamos a ter, eu sou um bocado chato enquanto fisioterapeuta e enquanto líder de uma estrutura competitiva e em todos os projetos em que estou envolvido. Eu tenho algumas dificuldades em não assumir as responsabilidades que temos. O ser humano tem responsabilidade em relação a si próprio. O fisioterapeuta deve aparecer na vida das pessoas, como é óbvio, no caso as pessoas precisarem de uma ajuda extra, mas isso não impede e não retira a responsabilidade extrema que as pessoas têm em cuidar de si, em terem cuidado com a alimentação, em terem cuidado com o seu exercício, em fazerem as suas tarefas, a não arranjarem desculpas, a não dizerem que foi azar, a não dizer que se perderam por causa das fitas, a não dizer que a culpa é da organização. Ou seja, nós estamos recheados de desculpas sobre as nossas incompetências. E realmente isso, as pessoas não precisam de um fisioterapeuta para isso. Para arranjar desculpas, nós normalmente somos criativos. Realmente o fisioterapeuta é muito importante após ocorrer a lesão, mas até isso acontecer, há uma responsabilização imensa das pessoas que deve ser, essa sim, tomada em muita consideração, porque se isso acontecer, a probabilidade de precisarem de um fisioterapeuta e de forma prolongada é muito menor. Sim, mas o acompanhamento antes, mesmo que não exista lesão, não achas que é importante também? É assim, aí vamos ter vários fatores. Normalmente a pessoa só tem um acompanhamento de um fisioterapeuta. Não esquecer aqui que a fisioterapia tem um grande leque de ação. Como é óbvio, existe a fisioterapia que prepara o atleta para a competição. Mas aí estamos a falar de um determinado tipo de atleta. De um atleta que é, não digo profissional, porque não há atletas profissionais, mas é como um atleta atenção, não esquecer que nós temos em Portugal atletas de trail que treinam tanto como os jogadores de qualquer outro tipo de desporto. Não é? Nós temos atletas que treinam 3, 4, 5 horas por dia. Por isso, como é óbvio, a exigência que essa gente vai ter não tem a ver com alguém que dá uma corrida à segunda, à quinta e à sexta no Parque da Cidade e que vai correr às quintas-feiras bravas e acha que já é um atleta a precisar de um fisioterapeuta com essa regularidade. Nós, de vez em quando, entramos numa dimensão que temos que saber separar as situações. Um atleta que lute para ganhar, que tenha objetivos competitivos, como é óbvio, necessita de um fisioterapeuta para preparar a sua estrutura física e emocional para a prova. Uma pessoa que faz 3, 4 vezes desporto por semana, tranquilo, vai a uma prova, acho que faz muito bem e a probabilidade de precisar de um fisioterapeuta é muito pequena. Bom. Cada vez mais temos, e um bocado aí essa parte talvez da responsabilidade de cada um, cada vez mais temos mais praticantes, tanto na corrida de estrada, que são esses corredores ocasionados, e nas pequenas provas de trail, como também nas grandes provas, nas ultramaratonas. Sentes que há um aumento de pessoas com lesões por causa dessas irresponsabilidades, ou achas que os números mantêm-se os mesmos que havia anteriormente antes do boom? Eu acho que nós estamos numa fase descendente em relação a essa irresponsabilidade. Acho que tivemos um boom grande que foi há 2 anos e no ano passado.
acho que agora houve muitas pessoas que experimentaram, mas realmente se nós recuarmos 4, 5 anos atrás, se formos avaliar quem é que se mantém na modalidade, são atletas que vão a essas grandes provas. Estamos a falar de provas como um determinado número de provas para conquistarem esses pontos. Estamos a falar de pessoas, se vocês forem a provas míticas em Portugal, como a Serra da Freita, a Serra da Estrela, que vai agora ser a Serra da Freita agora em breve, que vai decidir o campeonato de Ultra Endurance. Estamos a falar de atletas já com uma grande dimensão competitiva, com uma grande experiência, e até é um desafio engraçado para um canal como o teu aqui, se vocês forem avaliar a percentagem de existências que existe numa Ultra Endurance, numa prova de 100 km, para uma de Ultra, entendendo que há mais gente no Ultra, porque quem vai a Ultra Endurance já são pessoas que sabem no que é que se vão meter, são pessoas que sabem das dificuldades e só desistem mesmo se acontecer alguma situação fora do normal. Eu acho que isso já está, a responsabilidade está a melhorar um bocadinho, embora que existem, como é óbvio, sempre percalços. E tu achas essa questão, pronto, isso deve-se a um aumento também de... Nós temos também aqui alguns cortes na tua... quando estavas a falar, mas tu achas que isso deve-se um pouco também à maior informação que existe, tanto nos canais, como as pessoas também procuram muito mais informação e tentam... trabalhar o seu corpo e preparar-se para essas provas, não é? Sem dúvida. A informação existe com muito mais qualidade, com muito mais gente a praticar. Eu recordo-me que quando eu comecei a correr, eu só conhecia uma equipa de corrida daqui de Paredes, chamava-se Paredes Aventura, chama-se, e foi com eles que eu aprendi algumas coisas. Hoje em dia, quer dizer, a informação está em toda a parte, nós olhamos para um lado, existe atletas que basta ver o nível competitivo que existe nos campeonatos nacionais das várias modalidades, onde existem neste momento no campeonato de curto 6 equipas para lutarem para serem campeões nacionais, não é? Isto é uma coisa que era impensável no ano passado, no campeonato de curto, e há 3 anos ou 4 as equipas que ganhavam eram sempre as mesmas. Agora existe muito mais gente, muito mais dimensão e as pessoas estão muito mais preparadas, muito mais E falando um bocado agora, e indo ao encontro dessa preparação, e depois é claro que problemas mesmo com grande preparação, os problemas aparecem, não é? Quais são as maiores lesões que se encontram? E talvez dividimos isto um pouco nos corredores ocasionais, porque tenho aqui alguns que me seguem, mas a maior parte são pessoas que me seguem, já são pessoas que estão no trail e que já fazem, já entram nas ultras. Dividindo isto em 2 partes, qual é o tipo de lesões que podem aparecer e as razões que aparecem? Aquelas que tu achas que são mais frequentes e aquelas que tu vês com mais frequência no teu trabalho? Nós temos 2 tipos de lesões no trail, principalmente. Temos as lesões traumáticas, não é? Que é uma entorse da tibiotarso, uma entorse no joelho, uma queda de uma pedra, uma escoriação, uma fratura de um braço. Pronto, essas lesões são difíceis porque realmente o trail, nesse aspecto, tem um conjunto de adversidades constantes em cada minuto, e quem pratica a modalidade sabe que, por exemplo, se for correr à Serra da Freita, não tem tempo para olhar para o relógio para ver a que ritmo vai, porque arrisca-se a cair por lá abaixo. No outro dia achei curioso, estava num grupo de amigos a fazermos uma partilha, e ele a explicar uns exercícios que fazia aos jogadores de futebol com os mecos, para eles estarem sempre atentos, e eu disse-lhes, olha, pegas nos teus atletas, vamos para o meio do monte, que eles constantemente são obrigados a gerir um conjunto de adversidades que nunca estão preparados e que ainda por cima, cada vez que passamos lá, há uma pedra nova, há um trilho novo. Por isso, nesse aspecto, o trail é muito versátil, e também é versátil nessas lesões traumáticas. Mas depois o que existem principalmente são, começando de baixo para cima, as lesões no pé, desde as fascites plantares, as lesões provocadas pela postura do próprio pé. É muito difícil, há pedra, depois as pessoas fazem estrada à segunda, depois vão para o monte à terça, depois tentam fazer séries. Pronto, é muito complicado, o corpo ainda não tem adaptação. As tendinites, tendão daqueles, tendão rotuliano, a famosa banda iliotibial, que todas as semanas me aparece
me aparece alguém com uma lesão na banda iliotibial. Desculpa interromper, eu sofri recentemente depois de ter feito um mute, comecei os treinos com muita força e depois fui com muita gana e não devia ter feito isso porque não tinha recuperado e olha, lá foi o síndrome da banda, atacou-me e foram 3 semanas parado. E o problema da síndrome da banda iliotibial é que, como normalmente as pessoas queixam-se na região lateral do joelho, que é a zona da inserção da banda, mas realmente o problema é bem mais distante do que isso. Não adianta andar ali com muitos truques a bater ali, a espetar agulhas, a fazer. Realmente o problema é bem mais complexo que isso. Exige uma estabilidade muito grande do corpo e exige principalmente. Eu vou-te explicar o que é uma banda iliotibial. É o corpo a dizer: tu já fizeste a asneira, está na hora de parares. Não te adianta dizeres que não vais correr, que isto não pode ser, que precisas de correr. Esquece. Quando o corpo diz que não dá, eu não quero saber de estados de alma. E se estados de alma vais a um centro de dia, malta vai à missa, rezar. Agora, se realmente queres tratar o teu problema, é perceberes o que é que o teu corpo está-te a dizer, o que é que significa o teu sintoma, o que é que significa estar doente. Estar doente é um alerta do nosso corpo, que cada um, até são alertas muito específicos muitas vezes, e a banda iliotibial é claramente a dizer: o teu joelho não aguenta mais com aquilo que tu lhe pediste, com a tua exigência, o teu corpo não estava preparado para isso, por isso tens que abrir os olhos e parares, recuperares e depois treinares em condições. Exato. Mas continuando um pouco em termos de outras lesões que surgem. Depois temos, subindo um bocadinho, a banda iliotibial, depois subindo, temos a zona da anca, onde muitas vezes temos aquelas falsas ciáticas e ciatalgias provocadas pela musculatura da nádega. Nós temos vários músculos que bloqueiam o nervo ciático. E muitas vezes até se confundem com sintomas de hérnias discais e com problemas de lombalgia. Os famosos dores também na parte posterior dos isquiotibiais, quando as pessoas tentam, aí é muito comum, porque imagina que tu tens uma... Consegues ver a minha mão? Sim. Cada um de nós tem uma determinada cadência. E vamos imaginar que tu começaste a correr e estás todo entusiasmado, mas a tua cadência permite esta distância. E esta distância em números diz que tu não podes correr a menos de 4,20. Vou-te dar um exemplo. Tu, para correr a menos de 4,20, das duas uma, ou fazes, ou abres a passada, ou mantens isto, mas muito, muito rápido. O que acontece às pessoas é que vem o Kilian correr, ou vem o André Rodrigues, ou vem o Mário Wilson, ou o Ricardo Silva, ou qualquer um, e olham para eles a correr e veem que o Kilian, aquilo parece que faz a esparregata no ar, não é? E então o que é que eles fazem? Começam a tentar imitar o Kilian, mas esquecem-se que o Kilian pesa 50 quilos e eles pesam 80, não é? Pronto. Então começam dentro desta amplitude, a forçar os ritmos e olhar para o relógio e a fazer séries na pista, porque está na moda, e a malta depois vai, o que é que acontece? Vai esticar demasiado o músculo, não ter capacidade de aguentar as intensidades e gera-se a sobrecarga muscular do tendão, tendinite, e pronto, e lá está mais uns meses parado. Primeiro, assim, a sequência normalmente é: a pessoa tem dor, força. Depois, passado 15 dias, não aguenta mais, toma umas bombas, uns Voltarenes, uns anti-inflamatórios. Não dá, passado um mês, vai ao fisioterapeuta ou vai ao médico, e quando realmente começa a tratar aquilo, já tem 2 meses e a coisa já não corre muito bem. E quais são os maiores erros, e falando, já estavas aí a falar de alguns erros, quais são os maiores erros cometidos por atletas, por exemplo, no treino? Os maiores erros que acontecem numa modalidade de treino, em primeiro lugar, é que as pessoas querem muito rapidamente resultados. E volto a dizer, ao verem os seus atletas preferidos a competir e ao verem e a querem tentar rapidamente terem bons resultados, porque no trail existem tantas provas que relativamente rápido as pessoas conseguem ter alguns bons resultados, e então tentam muito rápido ter esses mesmos resultados e cometem alguns erros em relação ao volume de treino, à quantidade de treino. As pessoas treinam muitas vezes guiadas pelas suas emoções, mas sem estarem centradas nesses problemas. E a recuperação. Isso também é um dos grandes problemas. As pessoas têm dificuldade em perceber os timings de recuperação, o tempo de descanso que é preciso para recuperar, e depois o reforço global do organismo. As necessidades também exigem que cada caso é um caso e cada pessoa pode ter que ter os cuidados mais especiais em relação a isso.
Claro, e em termos de como evitar, tu como fisioterapeuta, como é que tu falas? E não só trabalho como fisioterapeuta, mas também estás à frente de uma equipa. Quais são as dicas que podes dar para evitar certas e determinadas lesões nos trilhos? Eu vou-te dizer, eu vou-te explicar. Uma das situações que eu não... não tem a ver só com a minha equipa, tem a ver com a minha forma de trabalhar. Há um termo que eu não gosto, que é prevenção. Okay. O facto de tu estás a dizer assim, imagina que tu chegas à consulta e dizes assim, opá, eu quero trabalhar na prevenção da lesão, isso é uma coisa que eu não funciono. Eu não trabalho sobre o medo de me lesionar. O meu atleta não faz reforço muscular para não ter uma lesão. O meu atleta faz reforço muscular para estar mais forte. Tu não fazes nenhum tipo de exercício para não torceres o pé. Tu fazes um exercício específico para seres mais rápido. A diferença não é muita, mas simplesmente é eu vou trabalhar para estar melhor e não é eu vou trabalhar para que o meu medo de me lesionar me condicione. Tem a ver com a forma como tu trabalhas. Tem a ver com a forma das duas uma. Ou trabalhas para ser o melhor possível ou trabalhas com medo de aquilo que te possa acontecer de mal. Por isso, nós não trabalhamos a prevenir a doença. Nós não trabalhamos a prevenir uma possível lesão. Nós trabalhamos para... Temos um atleta que tem... O que é preciso um atleta? Precisamos de uma coisa importante, que é, se tu chegasse à minha consulta, a primeira coisa que eu te perguntava é qual é o teu objetivo? Enquanto tu não tiveres um objetivo, não há nada a fazer. Não posso fazer nada contigo. Quando tu depois pensas e dizes qual é o teu objetivo, eu assim, muito bem, o que é que temos à nossa disposição? Tenho 2 braços, 2 pernas, olha, posso treinar 3 vezes, posso treinar uma, não posso. Mediante o que tu tiveres, nós vamos tentar adaptar a tua realidade às tuas exigências. E aí sim, tens as condições para, dentro da tua realidade, teres a tua capacidade de seres responsável pela tua atitude. As coisas não correm bem, porque as coisas não correm bem, aí lá estamos nós para resolver. O meu trabalho é resolver problemas. Muito bem. E também aqui abro a linha para quem quiser fazer alguma pergunta, pode deixá-las aqui nos comentários. Entretanto, Eduardo, que tipo de lesões tu achas que são as mais complicadas e que tens encontrado nos últimos tempos? Quais as que achas mais complicadas em termos de tratamento? Assim, isso tudo depende de muitos fatores. A principal lesão é muito mais complicado de tratar alguém que tem uma lesão se a pessoa não tiver completamente, em primeiro lugar, a primeira coisa que acontece quando tem uma lesão, tu tens que perceber porque é que ela aconteceu. Por isso, eu ter a percepção do que é que aconteceu que me promoveu a minha lesão é o mais importante. Independentemente de ser uma entorse do tornozelo ou ser uma tendinite de um tendão ou uma ruptura muscular. As pessoas têm que perceber o que é que aconteceu, o que é que eu fiz, caí, fiz um esforço, estava cansado, zanguei-me com a minha mulher, qualquer coisa. O que é que aconteceu que me criou uma predisposição para aquela lesão? Isso é o primeiro objetivo. E depois o que é que tu queres? Qual é o teu objetivo? É a segunda coisa importante. E o que é que nós temos que fazer? Se tivermos essas 3 coisas numa lesão grave, vamos imaginar, tu podes ter alguém, e isso existe em muitos casos, que tem aquelas lesões que nunca passam. E até é pequenina, mas condicionam sempre a pessoa. E teoricamente é uma lesão mais tranquila de recuperar do que uma entorse da tibiotarsica ou de uma ruptura muscular. Só que dependendo da maneira como tu vives a adversidade e como tu crias as tuas estratégias para resolver o teu problema, uma lesão grave pode se tornar simples e uma lesão simples grave. Eu tenho, não vou aqui dar muitos exemplos, é rara a semana que não tenho um atleta que anda a tentar tratar-se há 3, 4, 5 meses e simplesmente pela mudança do paradigma da lesão, a percepção da realidade, a confiança extrema nas suas competências, perceber o caminho que ele quer, é o suficiente para haver um pequeno clique, para depois, com as suas estratégias, ele recuperar, respirar, conseguir resolver o problema. Por isso, para mim, não há lesões complicadas, não há provas complicadas, cada prova é uma prova, se o teu objetivo é ganhar, é treinares mais que os outros treinam 10, tu treinas 20, pronto, está feito. Exato, e depois do outro lado temos também um bocado os teimosos, que são aqueles que insistem um pouco e fazem aquilo que não devem fazer, não é? É um pouco por aí. Mas isso a vida acaba sempre por ensinar, por isso se tu fores teimoso, a teimosia se for na resiliência,
Acho que podes ter algum sucesso. Se a teimosia for bater com a cabeça na parede e esperar que a cabeça não rache, aí já é complicado. Exato. Bem, temos aqui uma questão do Bruno Góes, que ele põe que é, após uma ultra defendes a recuperação ativa. Eu sou sempre a favor da recuperação ativa em qualquer tipo de atividade física. A recuperação ativa é muito importante. Agora, este termo recuperação ativa é muito lato, mas uma coisa é recuperar ativa, outra coisa é fazer uma ultra, hoje de 50 km com 3.500 positivos e amanhã ir correr 10 km a 4, não é? Isso não é recuperação ativa. A recuperação ativa é eu perceber que, em primeiro lugar, após uma grande prova, o nosso corpo necessita de recuperar, necessita de descanso. Agora, isso não quer dizer que eu me sente no sofá 2 dias para recuperar aquilo que foi feito. Eu gosto muito de recuperar ativamente, gosto de dar sempre informação ao nosso organismo que estamos bem. O facto de recuperar ativamente é uma coisa muito importante a nível biológico, que é, se eu fizer uma prova de 40 km, 45, 50, não interessa, e se no dia seguinte eu der uma caminhada, trotar um bocadinho, o meu organismo vai perceber que a minha mensagem é: isto vai fazer parte do teu dia-a-dia. É esta a tua vida, é este o teu caminho, é isto que tu queres. E então o corpo vai, como é óbvio, induzir logo mecanismos de relaxamento, vai se sentir bem com o movimento, vai se sentir bem com o exercício, e essas provas vão deixar de ser algo fora do contexto, vão fazer parte do dia-a-dia. E nesse sentido, sim, eu gosto bastante da recuperação ativa. Eu tenho aqui outra questão aqui do Filipe Rodrigues, não dá para perceber muito bem, porque tem aqui, não é muito direta, mas ele diz, mas eu penso que ele fala das pessoas com algum peso, os cuidados a ter. Eu penso que é um bocado por aí. Sim, o grande problema do trail e de começar a fazer trail para perder peso é exatamente que numa fase inicial as pessoas entusiasmam-se bastante porque conseguem realmente perder peso, que numa hora de trail running as pessoas conseguem ter um gasto calórico significativo para ajudar no seu emagrecimento, só que depois não esquecer que com o peso há muita carga sobre as articulações, essa carga vai sobreusar muitas articulações e aí sim podem acontecer alguns problemas, porque numa fase inicial a pessoa pesada em primeiro lugar tem aquele discurso que é: eu vou só caminhar, não é? Depois caminha, só que depois na primeira prova caminha e diz: eu vim assim aqui só para me divertir. Só que depois passam 4 mulheres por essa pessoa, que era a vizinha, a tia, e ele não vai achar piada nenhuma. Assim, e ele disse: não, eu vim só para divertir, mas vai chegar a casa assim: a minha vizinha com 60 anos passou-me, então vai treinar. E então vai aumentar essa exigência. E depois pode cometer alguns erros, porque o corpo ainda demora algum tempo a perder peso, ganhar massa muscular para ter equilíbrio. Por isso é que preciso ter aqui alguma ponderação. É importante termos esses objetivos e querermos melhorar, mas alguma ponderação. E isso por acaso, é algo que às vezes vê-se pessoas com algum peso que não têm preparação, principalmente no trail, e isso aí pode causar, pode ser sinal de problemas que possam surgir no futuro. Por isso é sempre haver essa ponderação, como tu dizes, e a preparação, na verdade. Sim, e um dos problemas que aconteceu aqui, tem um culpado que é um dos grandes nomes de referências do trail, que é o Carlos Chá, que existe muito a ideia de que o Carlos Chá era obeso, começou a correr e de um dia para o outro começou a ganhar ultramaratonas. E esquece-se que o Carlos Chá, antes de aumentar peso e viver uns copos, de ir para a faculdade, era atleta. Ou seja, ele antes de se descuidar na vida de estudante, já tinha características competitivas, já tinha dimensão emocional, era um atleta completamente já que sabia muito bem aquilo que queria quando estava a competir, desleixou-se um bocadinho, depois apareceram as fotos que ele realmente pesou mais de 30 quilos do que pesa agora, mas o know-how dele já estava lá muito bem marcado, foi só tirar aquela carapaça que ele teve ali a descansar e depois foi para cima deles e ser um atleta bastante competente. Mas existem pessoas, claramente, que nunca fizeram exercício na vida. E essas sim têm um problema, porque normalmente vão ter laxidez ligamentar, vão ter alterações nas suas articulações já mesmo a nível da estrutura, e que de repente começam a correr com peso a mais, o músculo não está preparado. E aí podem ter problemas bastante graves, e muitos deles que podem se arrastar para o resto da vida.
Olha, temos aqui mais uma questão do. A evidence base da fisioterapia é um tema sempre bastante polémico, mas é assim, eu sou a favor de alongamentos numa fase inicial, ou seja, o alongamento o que é? A nível de representação eu vou dizer ao teu corpo, nós vamos dizer ao corpo aquilo que ele vai fazer, vai preparar os músculos para uma atividade. E os alongamentos, para serem bem efetuados, devem ser de acordo com a minha atividade desportiva que eu vou pelo gesto técnico. Não tem lógica eu alongar os braços atrás das orelhas como se fosse um ginasta para fazer trail running. Como não tem lógica eu ir jogar futebol e fazer piruetas, que às vezes as pessoas veem uns alongamentos que são completamente descontextualizados. Eu tenho que ver o que vou fazer. Agora, antes de começar estou no meu aquecimento, fazer uma caminhada, fazer um alongamento suave, quadríceps, isquiotibiais, alongar a cadeia posterior, isso é essencial, é muito importante, dá uma informação ao próprio cérebro, ao nosso córtex motor, de que estamos ali para iniciar a nossa atividade física, e ele vai receber a mensagem, vai aumentar a vascularização, o sangue vai entrar nos músculos, e aí sim, vamos começar a ficar muito mais preparados. E numa fase inicial é essencial. No final, depende muito das pessoas. Há pessoas que adoram alongar porque sentem o músculo tenso. Fisiologicamente é um contrassenso, porque existe edema, existe derrame em todas as pessoas no fim de uma prova. E fisiologicamente eu tive um grande mestre, que é o professor Gilberto Duarte, que dizia que alongar no final é um grande erro fisiológico, porque existe edema. Nós, ao estirarmos o músculo, pode piorar. A minha experiência pessoal como praticante e como fisioterapeuta é que no final não faz mal nenhum alongarem, as pessoas sentem-se bem, relaxam, conversam um bocadinho, depois convivem um bocadinho, dizem ali umas asneiras e está ótimo. Temos aqui outra questão do Bruno Tavares. Qual é a opinião relativamente à massagem para a recuperação muscular antes e depois das provas? São duas formas diferentes. Antes é a preparação para. Deverá ser uma massagem com alguma intensidade, dependendo, voltamos a dizer, depende do atleta. Há músculos profundos que têm dificuldade em ser vascularizados, como o ciliar. Às vezes as pessoas dizem que têm muita tensão nos gêmeos, mas por baixo dos gêmeos existe uma membrana muscular, que se chama ciliar, que entre a membrana existe então, a bifurcação das artérias, nomeadamente a artéria tibial posterior. Muitas vezes as câimbras têm a ver com o garrote dessa artéria, e aí sim, a massagem profunda muscular nessa região, nas regiões mais profundas, não é massacrar, mas ser potente, as pessoas sentirem que existe ali uma potencialidade vascular. No final da prova já tem que ser uma massagem mais de drenagem, uma massagem mais de relaxamento. Funciona muito bem massagem com gelo, uma massagem com algum contraste com o meio térmico, os famosos banhos de gelo, ou no tanque. No trail é porreiro porque nós podemos fazer banhos de gelo durante os treinos e as provas, que de vez em quando há uns rios. Mas uma massagem drenada, quem é que não se vai sentir bem com uma massagem suave, com uma pedrinha de gelo nas pernocas, perninhas ao alto, um bocadinho de mimo, só faz bem. Entretanto, houve aqui mais uma questão relativamente aos alongamentos passivos ou ativos. O Hermano Gouveia que questiona essa parte. São dois alongamentos diferentes. Eu gosto de alongamento ativo. De qualquer maneira, o alongamento ativo tem mais uma função a nível muscular, a nível da função. O passivo tem uma função mais articular. Combinar os dois é muito interessante. O alongamento passivo, eu vou ter imaginemos que é o músculo estar em alongamento, numa fase mais estática, e vai ter uma informação importante também sobre a articulação que o tendão está inserido. O alongamento ativo vai ter um alongamento, vai ter uma informação mais sobre a cadeia muscular. Por isso, combinar os dois mediante o objetivo que nós tínhamos, e mediante o atleta, e mediante se o atleta tem sintomas, se não tem, quais são as repercussões que teve a prova, se o atleta disse que ficou mais tenso da anca ou dos gêmeos, nós devemos dosear um bocadinho o alongamento ativo ou passivo, mas os dois são importantes. Bom, entretanto, aqui também o Aurélio David que questiona sobre a suplementação é importante, questiona se é importante. Sim, sem dúvida. Agora, aqui é exatamente o mesmo problema. Quem faz trails, isto é a minha opinião sincera, quem faz trails até 10, 15 km, 20, se beber a aguinha e comer o que está nos postos de abastecimento, sinceramente, 90% das pessoas não precisam de mais nada. Ninguém precisa de eletrólitos a correr 10, 15 km, ninguém precisa de géis, cafeína, 100 ml para fica giro, umas garrafas e tal, mas ninguém precisa disso. Claro, ao fim de uma hora, uma bebida isotónica, até tomar um gel, também do tempo que as pessoas demoram a fazer 15, 20 km.
Agora, a partir daí, como é óbvio, a suplementação é essencial na prova. E depois, a suplementação a nível de exercício depende sempre de a intensidade, não é do número de horas, é da intensidade e do número de horas. Porque eu posso estar 3 horas a não fazer nenhum. Se eu tiver 3 horas a correr a 7, eu vou-me suplementar para quê? Eu só vou perder água, quase, basicamente. Eu não me suplemento, eu treino 3 vezes por semana, 4, só para poder sentir o meu corpo a rasgar um bocadinho para desafiar os meus atletas, e eles têm que estar sempre preparados porque eu posso a qualquer momento aparecer e ganhar-lhes. Mas os atletas que nós temos que competem para ganhar, claro que tem que suplementar. É impossível um atleta como o Mário Elson, que treina 3, 4 horas por dia, ou com o André Rodrigues, ou com o Ricardo Silva, não se suplementarem. Não há hipótese, porque rapidamente o organismo precisa, porque eles estão a fazer 30 km hoje em 2 horas e meia, e amanhã vão fazer 40 km no monte e depois vão fazer séries no dia a seguir. É impossível não haver uma suplementação. Mas esses atletas, eu preciso de aguinha e comer fruta. Muito bem. Eduardo, já estamos aqui a caminhar para o fim. Diz-me que recomendações deixas a atletas que já estão que já são ultra, e os atletas também estão a iniciar-se. Que recomendações deixas nesta parte nós chamamos de evitar, não é? Mas de como preparar-se para estar bem fisicamente para a corrida, e também o que é que recomendas em termos de quando tiverem lesões, o que fazer? Em primeiro lugar, começar pelo fim. A lesão, volto a dizer, e para terminar, uma lesão não é nada mau. A lesão, a doença, os sintomas são alertas do nosso organismo. Ter lesão não é mau. É o corpo a dizer, fizeste asneira. Isto é muito importante ficar claro. As lesões não é o problema da humanidade. É uma informação do nosso organismo. Temos de estar atentos a isso. E quando surgir o problema, pegarmos nessa informação e levar a quem percebe, ao médico, ao fisioterapeuta, a quem o acompanhar, uma pessoa, escolherem os profissionais pela sua competência e pela identificação. É importante nós escolhermos os profissionais perante esses dois fatores e não deixar o sintoma agravar-se, porque depois de um sintoma passa a uma complexidade de sintomas e depois para tentar resolver o problema é mais complicado. Depois o resto é exatamente aquilo que eu já disse. É muito diferente treinar para fazer os 10 km da corrida de São Silvestre de qualquer das cidades que são provas de 45, 50 minutos ou uma outra maratona. É eu definir que objetivo, sermos claros, não tentarmos ser campeões de todas as modalidades ou fazer uma prova de 10 km hoje e uma de 100 km daqui a 15 dias, definir a época, aproveitar o trail para conhecer o país, é muito giro, é muito bonito, tem montanhas muito engraçadas, definir bem os objetivos, e esses objetivos devem ser definidos mediante aquilo que eu gosto e mediante as características que eu tenho, porque eu posso, por exemplo, eu gosto muito do Monte Branco. Acham que alguma vez vou correr no Monte Branco? Eu morri aos 50 km, eu já entrava em estado a espumar-me por todos os lados. Eu alguma vez tenho algum dia capacidade para ir ao Monte Branco. Por isso, eu tenho que ir à Serra da Estrela, fazer uns 30 km na Serra da Estrela, ir a fazer as minhas quintas-feiras bravas, pronto, e estou todo contente. E treinar, e mesmo assim tenho que treinar, porque o meu objetivo é este ano ainda limpar o sebo aí a alguns meninos que se estão a rir. Muito bem. Eduardo, quero agradecer-te mais uma vez por ter estado aqui, teres tirado um pouquinho do teu tempo para falares aqui na página. Deixo-te o convite também quando quiseres vir aqui ao Funchal ou fazer aqui alguma prova na Madeira. Agora vamos aproveitar que assim não tens hipótese. Eu vou dar formação agora ao Funchal, daqui a 15 dias, 3 semanas. Boa. Por isso, quero ver essa força. Ok, está combinado. Vamos lá. Está combinado. Olha, aconselho a comprar geis, que eu estou forte. Comprar o quê? Compra um geis, uma suplementação. Aconselho a comprar suplementação, que eu vou aí, não respiras durante 2 dias. É só para... Fica já aqui o alerta. Ok, está combinado. Por isso o convite está feito. Daqui a 15 dias, não é? Eu aviso. Ok, avisa-me então. Fazemos um live no meio do mundo, está combinado, pá. Eduardo, muito obrigado. Um grande abraço e volta. Aliás, estás bem recebido quando chegares, ok?
Vá. Tá bom. Obrigado. Depois combinamos. Obrigado. Grande abraço, boa noite a todos. Abraço, boa noite. Obrigado. Treinem. Malta, na próxima semana, em primeiro lugar, desculpem este atraso todo, na próxima semana vamos ter, na próxima segunda-feira, às 9 da noite, isto se não houver algum jogo mundial com Portugal pelo meio, que não se esquecei, mas como está combinado, teremos um Facebook Live com o título Mulheres Ultra, o lado feminino do trail running. Teremos duas convidadas espetaculares, duas campeãs nacionais. Amanhã será anunciado aqui na página do Facebook. Muito obrigado por terem acompanhado. Espero-vos na próxima edição e se tiverem algumas questões ou recomendações podem deixar na caixa de mensagens aqui. Boa noite, obrigado. Até à próxima semana.